Pastor Augustus, ele diz o seguinte: sempre ouço crentes de orientação pentecostal e neopentecostal que eles estão fazendo um tipo de jejum que consiste na retirada de seu cardápio de algum alimento de maior predileção por um breve período de tempo. Ele disse que ele não consegue imaginar Jesus dizendo a Marta: olha, não me prepare coisa doce porque estou fazendo um jejum. Um jejum de doce, de chocolate. Isso, e só estou comendo comida de sal. Ele pergunta: esse tipo de jejum é bíblico? Qual o benefício do jejum na vida do crente? Afinal, o que é jejum, né? A pergunta dele tá muito correta, ele estranhar isso aí, e tem outras modalidades de jejum que os evangélicos inventaram aí, não é? Refrigerante, televisão, tudo, então. Olha, Nadson, biblicamente falando, o jejum é a abstinência de todo tipo de alimentação, às vezes até da água mesmo, por um período de tempo, com o objetivo de dedicar aquele período à oração, à comunhão com Deus, ao exame da alma, e às vezes como expressão de quebrantamento, de tristeza, de arrependimento diante de Deus. Então, no Antigo Testamento, havia dias de jejum específicos no calendário religioso dos judeus. Havia épocas em que a nação inteira ficava em jejum, às vezes 2, 3 dias, em que eles afligiam a sua alma, no sentido de que eles se humilhavam diante de Deus, confessavam os seus pecados, se quebrantavam e renovavam a aliança e o propósito de viver para Deus. Então você encontra várias das personagens do Antigo Testamento, os homens de Deus, profetas e juízes e reis piedosos, às vezes decretando jejum sobre toda a nação, mandando que o povo jogasse fora os ídolos e se arrependesse e voltasse para Deus, e o jejum como parte dessa evidência de consternação, de arrependimento, de dependência de Deus e tudo mais, não é? Mas já no Antigo Testamento, o jejum como um meio, como um exercício espiritual, não é? Que tem como objetivo mortificar a nossa carne, quebrar os nossos desejos, elevar o nosso espírito, nos entristecer diante de Deus. Esse é o propósito do jejum. Então, já no Antigo Testamento, essa instituição já era distorcida, né? Já tinha gente que fazia isso da forma errada, pelo motivo errado e querendo obter coisas que Deus não prometeu através do jejum, como se o jejum fosse em si algo místico, né? Eu acho que tem até muita gente hoje também que pensa nisso, né? Que o ato de jejuar em si é uma espécie de talismã ou de garantia de bênçãos. De tornar Deus como se fosse um escravo do seu pedido. Se você está jejuando, né? Quando, na verdade, biblicamente falando, se o jejum não for acompanhado de uma atitude espiritual correspondente, ele não vai valer absolutamente nada, não é? Se o jejum é só ficar sem comer, em que isso? Qual é o valor espiritual disso, né? Mas o jejum ele tem que vir acompanhado de quebrantamento, arrependimento, confissão de pecado, humilhação diante de Deus, tempo de oração e dedicação a Ele. E nas vezes, Nadson, em que eu pratiquei o jejum, eu de fato percebi sim que o orar fica mais intenso, né? Parece que há uma relação entre o abatimento do corpo e a elevação do espírito. Não estou sendo dicotomista aqui, sim, né? É como se fosse você se alimentar de Deus, talvez. Exatamente, né? Você tirar um tempo para se alimentar de Deus. Eu estou me lembrando aqui das palavras do profeta Isaías ao povo da época, que está lá no capítulo 58, é uma passagem muito conhecida, né, sobre a observância devida ao jejum. O povo de Deus estava se chegando a Deus e dizendo assim: por que a gente jejua e Deus não responde? Por que a gente aflige a nossa alma e Deus não leva em conta? Por que a gente está orando com jejuns e Deus não está respondendo? Os invasores estão aí à porta, os assírios e os babilônicos estão chegando aí e nós aqui estamos... E a resposta do profeta Isaías, falando da parte de Deus, está aqui no verso 5, 58, 5 em diante. Deus diz assim: seria esse o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça, como o junco, e estenda debaixo de si o pano de saco e cinza? Chamarias isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Deus dizendo assim: peraí,
Você está chamando de jejum o quê? Você tira um dia para ficar sem comer, veste pano de saco, joga cinza sobre a cabeça, fica em praça pública lá prostrado em cima de um pedaço de pano para todo mundo ver. Você acha que isso é jejum? Aí Deus diz assim, olha o jejum que eu escolhi, está no verso 6. Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo, repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante. Aí Deus diz, então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Ou seja, o que é que acontecia? O povo judeu já estava acostumado com a instituição do jejum, estava no calendário religioso, no dia do jejum, e simplesmente ia passar fome e cumprir um ritual. Sem que tivesse nenhuma mudança. Nada, e Deus diz, olha, esse não é o jejum que eu quero. Você quer fazer alguma coisa que realmente me agrade? Então, ajude os pobres, larga o pecado, quebra o jugo da iniquidade, para de oprimir os inocentes, para de praticar a violência, anda nos caminhos de Deus, e aí então vai brotar a tua cura, a tua luz irromperá e vou responder às tuas orações. Ou seja, não adianta jejuar se isso não é acompanhado pelo arrependimento, por uma vida santa, por uma mudança de atitude, uma vida de oração. Na época de Jesus, Nathan, há um outro episódio em que tem a história de um fariseu extremamente religioso que subiu no templo para orar, na hora da oração. E ao lado dele foi um publicano, que era considerado como pecador, enfim, um homem que não tinha religião nem nada. Mas só que o publicano era de Deus, né, como a gente vai ver na história. Aí o fariseu, em pé, Jesus conta, orando de si para si mesmo, ele disse assim, Deus, eu te dou graças que eu não sou como os demais homens, eu dou o dízimo, jejuo 2 vezes por semana, eu não sou aqui como esse publicano que está aqui ao meu lado. Enquanto que o coitado do publicano não conseguia nem ficar em pé, não é? Mas batia no peito e dizia, Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus disse que Deus aceitou o publicano e não aceitou o religioso fariseu que vinha com jejum, que vinha com toda aquela religiosidade em cima. Então, jejum simplesmente como um ato religioso, não é? Passar fome, não tem valor absolutamente nenhum diante de Deus, não é? Não tem. Eu jejuo, mas vou cuidar dos meus próprios interesses e corro daqui para lá e não me... Exato. O jejum ele tem que ser um período separado para meditação, conversa com Deus, oração, leitura da Escritura, quebrantamento, súplicas a Deus. O jejum é apropriado em momento de crise, é apropriado em momentos de calamidade pública, de doença na família. Você está passando por uma crise existencial, uma crise pessoal. Não está conseguindo entender muito bem o contexto. Isso, tira um tempo para ficar diante de Deus, se abstém de comer, talvez até de beber, 1 dia, 2, o tempo que você aguentar, mas tira aquele tempo para se dedicar a Deus. Natsa, só para terminar aqui minha palavra, Jesus nos ensina como jejuar lá em Mateus capítulo 6. Ele diz, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. O que Jesus está corrigindo aqui é a atitude dos fariseus, que usavam o jejum, eles tornavam público, né, que estavam jejuando, ele desgrenhava a barba, despenteava o cabelo, andava curvado, né? Que muitas vezes é feito hoje também. Para que as pessoas vissem que ele estava jejuando, e as pessoas dissessem, puxa vida, que homem santo, né? E já receberam a recompensa, é essa a recompensa que ele Exatamente, a recompensa é essa, os elogios humanos. Mas, quando a gente jejua para Deus. Não precisa dizer que nós estamos jejuando, não precisa dizer aos homens. Até podemos parecer alegres a eles, como Jesus diz, ungir a cabeça, não é? Lavar o rosto, né, para parecer que tudo está normal, né? Bem, né? Mas nós estamos, na verdade, em jejum, quebrantados diante de Deus, contristados pelo nosso pecado, pela calamidade, pela doença e clamando a Ele. Então esse é o jejum bíblico.